podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda a Sexta. O episódio de hoje vai ser ótimo para quem gosta de ler muito, questionar as coisas, refletir sobre a nossa sociedade, sobre as pessoas, as organizações, que a gente vai trocar muita ideia sobre ciências sociais. Quem está aqui comigo é o Bruno Araújo, que é cientista social, e a Bia Panazzo, que está no 12º semestre do curso de Ciências Sociais. Bem-vindo, Bruno. Conta aí pra gente como você chegou ao curso de Ciências Sociais e um pouco da sua trajetória na área desde então. E aí, pessoal, tudo bem? Muito prazer. Eu cursei Ciências Sociais entre 2002 e 2005 no Centro Universitário Fundação Santo André. Eu sou daqui da região do ABC. E, na verdade, a princípio eu queria cursar História, mas como eu já trabalhava durante o dia, precisava de algo que fosse no período noturno. Eu sempre estudei no ensino público. Eu vi que o USP não teria condições nenhuma de prestar, porque o abismo entre escola pública e uma universidade pública era ainda maior nesse contexto. E aí decidi pela faculdade popular que tinha na região. E aí não havia o curso de História no período noturno. Foi quando eu me inteirei um pouco mais sobre o curso de Ciências Sociais, e ele me interessou ainda mais do que o curso de História, porque a abrangência dele é maior, né? Me apaixonei pelo curso. A princípio eu queria trabalhar mais como pesquisador, relutei um pouco para dar aula, mas quando entrei na sala de aula me apaixonei. Estou lá há 17 anos. Aí eu fiz uma especialização em ensino de geografia na PUC São Paulo, somente para chegar à conclusão de que o meu negócio não era geografia, era ciências sociais. E aí, entre 2011 e 2013, eu fiz o mestrado na Federal do ABC, e 2017 e 2020 também na Federal do ABC eu fiz o doutorado. Eu sou um cara apaixonado por cinema. Então, essa relação entre cinema, política, consumo, sempre foi algo que me interessou bastante. Lecionei apenas na escola pública entre 2006 e 2013, e a partir de 2013 eu me inseri nas escolas particulares. Eu estou na rede Arbus de ensino desde 2013 e entrei no Colégio Magno como professor de filosofia e sociologia, e agora atualidades também, né? Desde 2021. Passei por outras instituições, passei pelo Colégio Metodista, por um colégio na região de Diadema chamado Colégio Novo Ideal, no Colégio Objetivo Prime, e fui me consolidando na área. Agora estou afastado do Estado, não sei se retorno, né? Estou com afastamento não remunerado, mas enfim, as oportunidades foram se abrindo. E você, Bia, como você foi parar no curso de Ciências Sociais? Bom, então, eu sempre fui muito de humanas, assim, sempre gostei muito de história, de geografia nas matérias lá da escola. E aí, quando chegou no ensino médio, eu comecei a me interessar muito também por sociologia e por filosofia. Eu estava na escola ainda, né, naquele movimento das manifestações de 2013, de junho, as eleições presidenciais de 2014, e depois todo o processo do afastamento da Dilma em 2016. Então, também foi ali uma época que eu comecei a me interessar muito por política, assim, e comecei a realmente ler mais sobre os assuntos e tudo mais. E aí, junto a isso, eu tive uma professora de sociologia muito boa, que eu gostava muito das aulas dela, enfim, do jeito que ela ensinava e que realmente, assim, me cativou. Na hora, então, de prestar realmente o vestibular, né, eu estava muito na dúvida, assim, eu fui decidir realmente prestar para sociais nos 45, assim, do segundo tempo. Não sabia muito bem como era. Certo receio, assim, em relação ao mercado de trabalho. E aí eu fui conversar com essa minha professora e tudo mais, e ela rompeu um pouco da visão que meus pais também traziam, né, que tipo, era uma coisa mais restrita, assim, mais fechada. E ela falou assim que não, que abre, assim, para várias portas e tudo mais. Porque eu também, na época, eu me interessava muito por jornalismo. E aí, conversando isso com ela, ela falou assim, dá até para você relacionar as duas áreas, enfim. E aí eu prestei, eu passei na Unicamp em 2018. Lá tem uma questão, né, que você consegue fazer várias ênfases ao longo do curso. Então, você consegue pegar o bacharel geral, você consegue pegar a habilitação em antropologia, em sociologia, em ciência política e na licenciatura, com mais aprofundamento, assim, né? Então, eu decidi aí
pegar as habilitações em ciência política e licenciatura, que eu já concluí, e aí agora eu estou concluindo o bacharel em sociologia. Minha trajetória aí na educação, eu comecei dando aula no cursinho popular de Vinhedo, que é aqui da minha cidade, para estudantes vindos principalmente da escola pública. Enfim, é um espaço de educação não formal, então somos nós mesmos que montamos o plano de ensino, enfim, as aulas e tudo. Nós que pensamos, né, qual caminho a gente vai seguir. E eu dei aula lá no contexto da pandemia, né? Eu dei em 2020 e 2021. As outras experiências que eu tive foram todas em colégios particulares. Eu dei aula já de inglês para ensino fundamental 1. E aí, atualmente, eu tô trabalhando também numa escola particular, mas eu tô lá como estagiária, né? Basicamente, preciso acompanhar as aulas, preparar algumas atividades e no período da tarde eu dou monitoria, plantão de dúvida para os alunos que aparecem assim. Bom, no meu caso foi uma coisa muito curiosa, porque eu não tive filosofia e sociologia no ensino médio. Eu terminei o ensino médio em 99. Eu sempre estudei no ensino público, né? Não havia uma discussão mais aprofundada sobre a relação entre o homem e o meio, sabe? Pensamento crítico. Eu carecia dessa base. Então eu fui buscando em outras fontes. Eu lia muito quadrinhos, por exemplo, e quando eu lia X-Men eu percebi ali que havia uma forte crítica social. Eu sempre tive esse interesse. E eu sempre fui aquele cara, entre aspas, muito chato. Eu não acreditava muito naquelas respostas prontas que eram dadas. Sempre buscava aprofundar mais. Quando eu fui escolher o curso, percebi a grade curricular de Ciências Sociais, eu falei, opa, é disso aqui que eu preciso. Creio que aqui eu vou ter uma base mais substancial, que vai me trazer reflexões para pensar um pouco sobre essa realidade que a gente vive. E assim a coisa foi seguindo. Foi um baque muito grande para vocês o início do curso? Porque quem acaba de entrar é apresentado logo de cara e há vários autores e tem que ler vários textos que são muito mais complexos do que a gente vê no ensino médio, né? Como que é o processo de adaptação? Eu estudei em escola particular. Como eu vim de um contexto privilegiado e tudo mais, eu já tinha uma certa base, assim. Então, se a gente pensar em sociologia, né, lá dos Três Porquinhos, do Marx, Weber e Durkheim, eu já tinha visto na escola e tudo mais, então acho que isso me ajudou um pouco quando eu me deparei com essas discussões na faculdade. Mas claro que, por exemplo, é muito diferente, né? Você vê esse conteúdo na escola, às vezes, por 2 meses, 1 mês, e depois você passar 6 meses estudando aquele autor, lendo os textos dele. São textos que eu acho que é uma leitura muito difícil, eu tive dificuldade nisso, em me adaptar com a escrita mesmo, e com a leitura acadêmica, que eu acho que às vezes é isso, você lê um parágrafo, você não entende, você tem que ler esse mesmo parágrafo 3 vezes até você entender, e às vezes você chega na aula, o professor explica e fala assim, não é nada disso que eu tinha pensado. Eu e a turma com quem eu entrei, né, a gente conversava muito, assim, como seria bom se tivesse matérias de introdução mesmo no curso. Então, ao invés de a gente chegar no primeiro semestre, já ler o autor, assim, né, seria interessante a gente ter realmente uma disciplina que ajudasse a gente, preparasse a gente para quando a gente se deparasse com eles, não fosse um choque, assim, tão grande. Porque por mais que você conheça um pouco, quando você vai para a academia, há toda uma linguagem complexa, né? Que é típica da disciplina, da formação. Eu me lembro que no primeiro semestre em antropologia, a professora Lívia Cotrim, ela pediu para que nós lêssemos, por exemplo, a ideologia alemã, alguns livros específicos da área que carregam uma linguagem complexa. Quando a gente fala de Marx e Engels, a linguagem é complexa, assim como Weber. Até hoje, assim, eu tô no meu 6º ano e tem textos que eu leio e falo assim, não entendi nada do que essa pessoa quer dizer. Absolutamente nada. E aí chega na aula, depois com a explicação e tal, fica mais claro, mas até hoje a linguagem acadêmica, assim, pega bastante. Só para complementar o que a Bia falou agora, eu estava dando uma aula para os meus alunos sobre Kant e falei que o Crítica da Razão Pura é um livro que até agora eu considero que eu entendi 70%. E tem algumas coisas que eu fui e voltei, e até hoje eu falo, eu acho que entendi. É complicado. A linguagem acadêmica, ela é complexa e nós vamos desenvolvendo o nosso nível de maturidade intelectual também ao longo de nossa trajetória. Não adianta a gente ter pressa, porque existem coisas com diferentes níveis de complexidade e às vezes a gente precisa de um tempo para poder absorver. Então é uma dica que eu tenho para dar para os futuros estudantes das ciências sociais.
não tenha pressa também. Leia a coisa com calma, com tranquilidade. Se não entendeu, às vezes dá um tempo, volta a ler de novo, porque não é fácil. As ciências sociais, elas têm ali um nível de dificuldade grande em determinados textos. Agora é uma delícia. Eu gosto muito. E quanto mais difícil, mais me empolga. Então, isso depende muito do seu perfil. E para quem está pensando em entrar no curso de Ciências Sociais e quer uma amostrinha aí do tipo de texto, de reflexão que vai encontrar, que tipo de leitura vocês recomendam aí mais introdutória? Para o pessoal ter um gostinho e daí tentar identificar, né, se vai gostar, se vai se adaptar ao curso. Eu provavelmente recomendaria para as pessoas lerem artigos, assim, sabe, que geralmente são mais curtos e apesar de estarem escritos, né, nessa linguagem acadêmica e tudo mais, eu considero eles um pouco mais fáceis, assim, de ler do que você pegar os clássicos. Eu acho que tem uns artigos bacanas que serviriam de introdução, assim. Daria essa familiaridade e, ao mesmo tempo, não assustaria a pessoa e faria com que ela desistisse, assim, sabe? Eu deixo como sugestão 2 livros, são bem introdutórios, mas muito introdutórios mesmo. Coleção Primeiros Passos tem um livro chamado O que é Sociologia. Se não me engano, é do professor Carlos Benedito Martins. Coleção Primeiros Passos, o próprio nome já indica, ele é bem introdutório, então vai ajudar a pessoa a se familiarizar um pouco com o contexto histórico de criação da disciplina, os primeiros pensadores, o pensamento do Augusto Comte, enfim, nomes importantes para o desenvolvimento. Depois, alguns comentadores sobre alguém que, para mim, é a base da ciência política contemporânea, que dialoga muito com as ciências sociais, que é Nicolau Maquiavel. Pegar alguns comentadores sobre o Nicolau Maquiavel, né, sobre o livro O Príncipe, inclusive, para entender um pouco desse realismo político que será fundamental para a construção da disciplina. E, claro, se a pessoa se quiser manter um pouco mais dentro dessas bases de ciências que vão influenciar muito a sociologia, tem o livro que é Filosofia e o que é Antropologia, dentro da coleção Primeiros Passos. Não é fácil mesmo introdutório. A dica que a Bia deu é muito importante de procurar comentaristas, né? Os chamados comentadores também, alguns artigos, enfim, videoaulas, por que não? Tem criadores de conteúdo, né, aí no YouTube e tudo mais, que trazem essa discussão e também numa linguagem mais acessível. E o volume de textos, de livros que a estudante de Ciências Sociais precisa ler durante o curso é muito grande? Dá para ficar com todas as leituras em dia ou essa é uma tarefa meio que impossível? Eu não lembro de ter conseguido, por exemplo, ler todos os textos de uma disciplina, assim, ao longo da graduação inteira. Chega uma hora que é questão de escolha. Você fala assim, tá, quais textos eu consigo ler essa semana? E aí você vai escolhendo, assim, vai selecionando para conseguir realmente, enfim, dar conta, ler alguma coisa. E depois, óbvio, com as aulas você complementa e tudo mais. Mas que realmente é uma carga, assim, de leitura muito alta. Às vezes são mais de um texto por aula ou textos muito grandes. Então, às vezes tem textos com mais de 50 páginas, por exemplo. E às vezes você não tá fazendo só uma ou duas disciplinas, né? Às vezes você tá com 5, sem falar na questão também, às vezes, você tá trabalhando e tudo mais. Então, eu tenho pra mim, assim, pelo menos eu não entro nessa neura de preciso ler todos os textos. Porque senão eu sei que eu vou surtar e eu não vou dar conta. O que me ajudou era dormir 3 horas e meia, 4 horas por dia. Porque, cara, trabalhava, aí ia para a faculdade. E aí você tem que saber conciliar as coisas. A leitura é de fundamental importância. Se você não gosta de ler, você não pode fazer ciências sociais nunca na tua vida, porque a base do curso é leitura. Eu dava conta das leituras porque eu sempre li assiduamente. Então eu pegava uma brechinha no trabalho, tal, aquela 1 hora de almoço, comia, lia. Deu uma acalmada, dava uma lida. Assim eu consegui encaminhar as coisas. É o que a Bia falou. Você não pode entrar numa neura, cara. Se você entrar na neura, o que você não deu conta ali naquele dia, você tenta dar no outro ou na outra semana, vai se programando, vai se organizando. Uma coisa que eu não fazia e que eu fiz errado de não fazer. Você tem uma espécie de agenda para você ir se programando. Essa questão da organização, de fazer seu registro, o que eu preciso dar conta? Acredito eu que você criar metas. Olha, essa semana aqui eu tenho que ler isso, isso e isso. Se eu fizer um plusinho, uma coisa a mais, beleza. Se não fizer, também não estou desesperado que semana que vem na minha programação eu dou conta.
Tá? Então, essa questão da organização é um ponto primordial. Se aconselha muito a ter em ciências sociais e de fazer fichamento. Então, tipo assim, você lê o texto e você vai escrevendo as coisas que você achar mais importante e tudo mais. Pode também copiar e colar, assim, num documento, para daí, quando você for estudar, você ter aquele documento ali que é muito mais fácil. Então, muitas vezes a gente também compartilhava os nossos fichamentos entre a gente, assim, para se ajudar para estudar para a prova, ou até mesmo para fazer um trabalho. Várias vezes eu já mandei um trabalho meu para minha amiga e falei assim: olha, tá bom, o que você acha? Agora, o que pega muito é que na passagem do primeiro para o segundo ano teve muita desistência, por exemplo, de pessoas que eram muito legais, mas que se defrontaram com professores que eram bem ateus. E a pessoa religiosa. Um amigo meu muito querido, ele era grupo de jovens de igreja católica, etc e tal, e nós nunca entrávamos nesse mérito discutindo com ele, porque afinal de contas é a opção do cara. Nós pegamos um professor que foi da aula de filosofia, ele deu aula do Ludwig Feuerbach. E o Feuerbach descasca, né? Sentando o pau na estrutura religiosa. E eu vi esse colega muito querido desistindo, que ele falou, cara, ideologicamente falando, não é para mim. Então você vai encontrar não só as pessoas na neura por causa de não darem conta da quantidade de coisas para estudar, mas também porque o curso de Ciências Sociais te dá tapa na cara e te tira de certas zonas de conforto. Mesmo que você discorde, ele vai te levar a refletir. E muitas vezes essa reflexão pode ser muito pesada para alguns. E eu não estou nem fazendo um juízo de valor crítico à pessoa. Você entendeu? Eu acho que é uma atitude corajosa você falar, não é para mim isso aí. Muitas vezes muitas pessoas encaram como covardia ou encaram como coragem. Muitas vezes você fala, não, isso aqui não é para mim, eu vou procurar algo que se encaixa mais com o que eu acredito. Agora, eu vou te dizer, mesmo eu tomei muita porrada na cara, porque realmente vem aqueles caras com pensamentos, o Nietzsche, cara. Se você lê Nietzsche e achar que vai ficar tudo bonitinho, mundo cor-de-rosa, lamento, você vai sair em depressão. Então, a própria carga emocional do que você está lendo pode pesar. Bruno, você falou agora dessas porradas aí, né, no sentido figurado, lógico, que você levou desses autores, quando você conheceu as obras, as ideias deles, né? Daí, queria aproveitar e perguntar para vocês de que maneira o curso de Ciências Sociais transformou a forma como vocês pensam, como vocês veem o mundo também. Cara, eu descobri o quanto eu era machista, o quanto eu manifestava racismo sem perceber, e o quanto eu ainda me policio, porque é difícil. E aqui eu não estou culpando a época, não é isso. Mas nós naturalizávamos e legitimávamos coisas naquela época que hoje são vistas como preconceitos, como racismo estrutural, como machismo estrutural. Eu nunca imaginava debater um conceito como interseccionalidade, a importância que isso tem. Aí você vai vendo o quanto é necessário você se desconstruir. Eu não sou um cara que eu vou aqui tacar pedra e lamentar pelo que eu era. Porque é claro que muitas coisas ali eram lamentáveis, mas eu percebi a partir da minha própria experiência de vida, do meu próprio aprendizado, o quanto eu precisava mudar. Talvez se eu ficasse perdendo tempo me condenando e não parasse para perceber que, olha, havia uma razão para ser assim, essa razão não justifica, por isso eu preciso mudar, mas eu tenho que entender que, assim como eu, muitas pessoas também são influenciadas pelo contexto em que vivem. E elas precisam repensar determinadas posturas, elas precisam retalhar certos pensamentos, né? E desconstruir para poderem evoluir no sentido de ser melhor consigo e com o outro, no tratamento com o outro, respeitar a questão da alteridade, né? De você olhar para o outro e vê-lo como um ser humano com suas angústias, os seus problemas, mas também com o direito à felicidade, o direito de ser quem ele é. O curso de Ciências Sociais ele abriu a minha mente. Ele me fez perceber que, sim, eu muitas vezes manifestava coisas que hoje não manifesto. E quando eu me escorrego, por exemplo, com um termo como denegrir, que é um termo tão enraizado, um termo tão continuamente utilizado por nós que vemos nos anos 90, etc. e tal, e o quanto ele carrega de pejorativo, de preconceituoso, o quanto eu não devo usá-lo. Então, quando eu falo, eu já falo, opa, desculpa, e já reconstruo o meu raciocínio, porque esse termo ele não deve estar na minha boca, nem, acredito eu, na boca de ninguém. Então, a gente vai trabalhando a nossa consciência.
Se você se dispor a melhorar nesse sentido, você é uma pessoa com possibilidades de fazer algo melhor para o outro. Isso foi fundamental. O curso de Ciências Sociais, de fato, mudou a minha vida, a minha percepção nesse sentido. Ampliou muito a minha visão sobre as discussões também de raça, de gênero e de classe, assim. No reconhecimento de privilégios, né? No meu caso. Por exemplo, a questão de classe, né? Eu estudei minha vida toda em uma escola particular. E em um determinado momento eu estudava na escola em que minha mãe dava aula. Então eu recebia bolsa, né? Enfim, eu sempre tendi a negar meus privilégios de classe por esse fato, assim, sabe? E aí, estudando, enfim, as questões lá das ciências sociais e tudo mais, isso foi ficando mais assentado na minha cabeça. E em relação à questão de raça também, acho que entender o meu lugar social, né, enquanto pessoa branca e tudo mais, entender o que é a branquitude, quais são os privilégios que vêm com isso e tudo mais. Isso, com certeza, assim, a universidade ampliou muito minha visão sobre esses debates. E aí, com isso, o que o Bruno comentou, né? A questão da interseccionalidade também, que eu fui ter contato na universidade. E aí, entender tudo, né? Que, tipo assim, beleza, eu sou uma mulher branca, de classe média, então as minhas experiências vão ser diferentes, por exemplo, do que uma mulher negra, do que uma mulher indígena, do que uma mulher de classe baixa. É realmente essa questão do entender mesmo minha própria posição, né? O próprio lugar que eu ocupo na sociedade e tudo mais, enquanto indivíduo, e através disso, né, também reconhecendo todos os privilégios que eu possuo e tudo mais. Isso foi muito construído assim ao longo do curso, ao longo da graduação, com os debates e as discussões que a gente teve. Eu, particularmente, sou apaixonado por isso. Então, para mim, essas desconstruções são prazerosas, porque te permitem ver o mundo com novos olhos a cada vez que você aprende algo nesse sentido. Também é importante as próprias universidades prepararem futuros professores, né, para conseguirem abordar esses temas em salas de aula, né? Porque a gente está falando disso aqui, mas até muito recentemente, por exemplo, a maioria dos textos que a gente lia na faculdade eram de autores brancos, europeus, homens. Então, como é muito importante também, cada vez mais, a gente ter mais contato, né, com outros pensadores e pensadoras que não os brancos europeus e homens, mas também mulheres, negras, indígenas, aqui da América, né, enfim, porque isso também tudo interfere na forma como as questões também são debatidas. Bruno, você que tem bastante experiência aí, tanto em escolas públicas quanto em escolas privadas, quais são as principais diferenças para o professor nesses dois cenários? Tem dois universos muito diferentes, a escola pública e a escola particular. Inegável que existe uma distância abissal de estrutura. A escola pública, normalmente, ela te dá uma liberdade muito maior para trabalhar, porque você tem menos apostilamento. Ou há a possibilidade de, dentro do apostilamento que existe na escola pública, de você inserir muito mais coisas. Nas escolas particulares que eu estou, há também alguma possibilidade, mas eu me defronto com o fator tempo, porque normalmente eu tenho uma aula por semana de filosofia e sociologia com as turmas. Mas eu ainda tenho liberdade nessas escolas particulares que eu leciono hoje. Agora, na escola pública, essa liberdade é maior. Quando deu certo, minhas experiências dentro da escola pública, quando eu usei muito o audiovisual, o uso do audiovisual, de alguns filmes, de algumas séries, ajuda bastante. E aí eu tive resultados melhores. Mas, assim, professor de escola pública é herói. Eu já dei aula em escola pública que tinha 5 grupos de tráfico disputando a mesma escola. Por outro lado, a escola pública me deu um preparo, um jogo de cintura, absurdos para lidar com a realidade da escola particular. A escola particular já carrega um nível de conhecimento maior, até porque o nível de exigência da escola é maior, uma vez que não está tão vinculado assim como a escola pública está às normas de diretoria de ensino. Tem uma liberdade maior. E também a experiência com o audiovisual foi fundamental. E aí na escola particular você consegue, por exemplo, passar um episódio mais complexo de Black Mirror, que é uma série riquíssima, que traz debates da contemporaneidade extremamente quentes, que você consegue associar filósofos e sociólogos na construção de seus pensamentos e conceitos. Então, nesse caminho, é bem legal. E é isso, são realidades muito diferentes. Você tem possibilidade de se trabalhar, mas as dificuldades na escola pública, nesse sentido, são extremamente maiores. Só que, quando você começa lá, todo problema que você encontra na particular parece menor. Eu costumo brincar, quem dá aula para o 6º ano da escola pública dá aula em todo lugar.
O ensino privado, em geral, contrata muitas vezes o ex-aluno que está interessado para trabalhar ali na monitoria e tal, e depois ele pode ter oportunidades como professor, e também o profissional com mais experiência. Normalmente, o aluno e aluna que foram discentes daquela escola e conseguiram entrar ali numa monitoria, etc e tal, normalmente não, mas muitas vezes eles podem ter oportunidades na escola depois para lecionar, assim não tendo necessidade de passar pela escola pública. Embora eu particularmente ache uma experiência importante para você ter até malemolência para lidar com certas situações. Na escola particular, quando você não foi um aluno e tal, normalmente eles te pegam se você tiver experiência de algum tempo na escola pública e, claro, o famoso QIzão, quem indica. É muito importante, portanto, faça network. E o que mais motiva vocês a atuar em sala de aula, né? Aquilo que traz mais alegria, traz realização profissional para vocês. Cara, no cotidiano da própria aula, o que me dá perdão da expressão, um tesão absurdo, é quando eu tô lá no meu raciocínio, eu tô construindo, e aí um aluno pega e fala, professor, isso vai dar nisso, né? É legal pra caramba, porque aí você se ligou, tá todo mundo caminhando ali e tá chegando aonde precisa chegar. Isso é extremamente prazeroso. É claro, a conquista da pessoa, do aluno, ser aprovado no curso que ele quer, aonde ele quer. O que é legal é você ver o cara alcançar, a aluna alcançar aquilo que ela quer, aquilo que ela gosta, aquilo que ela se propõe, que é aquilo que faz essa pessoa feliz. Você fala, a pessoa tá com brilho no olho. Outra coisa que é legal pra caramba é quando eles viram e falam, professor, sua aula caiu isso aqui lá no vestibular que eu prestei, eu debulhei, porque eu usei aquilo que você falou na sua obra. Normalmente são assuntos relacionados à cidadania, direitos civis, sociais, políticos e humanos, né, igualdade política, jurídica, direitos e deveres, essas questões que embasam a cidadania, documentos fundamentais, volta e meia isso aparece nos vestibulares. São essas pequenas coisas, pequenas que eu digo que são do cotidiano, mas grandes realizações para eles, que dão tesão para gente. Você vê o brilho no olho da pessoa, a realização, e que você foi ali um dos colaboradores. O que é mais valioso é justamente a troca que você tem com os alunos, que eu acho que isso é a parte mais gostosa, que esse realmente é um dos pontos altos. Além da docência, a pesquisa, né, a vida na academia também é uma área que é muito procurada pelos profissionais formados em ciências sociais, né? Daí, para quem pensa em seguir essa área, é importante levar quais pontos em consideração antes de iniciar um mestrado, um doutorado? O mestrado e o doutorado são experiências espetaculares. Você de fato aprende a ser um pesquisador, porque você não vai só pesquisar, você vai produzir academicamente. Isso faz uma diferença enorme. Pelo menos na graduação, eu não tive a oportunidade de produzir academicamente, porque eu trabalhava, então não consegui me inserir na iniciação científica. Uma quantidade enorme de leitura no mestrado, doutorado também, mas tem mais tempo. E aí você tem que produzir, cara. Você vai ser cobrado, é uma banca ali que é rigorosa na cobrança, porque você tem um tempo curto, é muito bom, mas você tem que se organizar. Se você não se organizar, você não dá conta. É necessário ter muito controle do tempo, muita dedicação, muito prazer no que está fazendo, escolher um objeto de pesquisa, é importante que ele se encaixe na linha de pesquisa do orientador, mas acima de tudo você tem que gostar. Você imagina, você vai passar 2 anos se aprofundando numa coisa que você não gosta? Também eu acho muito bacana a experiência da iniciação científica, porque já dá uma entrada, assim, nessa produção acadêmica e tudo mais. Você meio que já vai aprendendo a fazer como faz um projeto, como fazer relatórios, enfim, além do próprio processo da pesquisa em si, né? A gente conversou bastante sobre atuação em sala de aula, sobre a área de pesquisa também, que são duas frentes bem conhecidas, né? Mas além delas, onde mais a cientista, o cientista social se dá bem profissionalmente? Onde mais tem oportunidades aí legais para atuar no mercado? Tenho visto que bastante gente, assim, da minha turma tá indo atrás de trabalhar em organizações, assim, do terceiro setor. Então, trabalhar com projetos sociais, fundações, trabalhar também, às vezes, de assistente parlamentar, trabalhar ali dentro do gabinete de algum deputado, senador, vereador, enfim. Também já vi pessoas
além das ciências sociais, fazer uma outra graduação, por exemplo, em direito, jornalismo, e conciliar as duas, porque realmente, principalmente, acho que direito, assim, tem muitas coisas que se relacionam e que se complementam. Trabalhar, por exemplo, vinculado a setores de publicidade que fazem muita pesquisa de mercado para saber o perfil do público-alvo. O sociólogo entra muito aí. Muita gente vai para a área criminal, usa a sociologia como base, vai fazer psicologia forense, e tem muita sociologia em cima disso. Por exemplo, eu vou cursar criminologia agora no segundo semestre, que tem muita coisa a ver com a sociologia. Inclusive, uma das disciplinas é sociologia criminal. Muitas pessoas prestam também concurso público, né? Porque existem determinados concursos que não exigem uma graduação específica, exigem graduação. Realmente, a sociologia, as ciências sociais são bases para muitas coisas, né? É um aprendizado riquíssimo, interdisciplinar por excelência. Então, ele permite a inserção em outros campos de conhecimento. E para fechar, além dos vários conselhos que vocês já deram até aqui, resumidamente, né, que conselhos vocês dariam para quem está pensando em ingressar no curso de Ciências Sociais? Ler bastante, coisas que você gosta, assim, sabe? De literatura mesmo. Mas também ler jornal, essas coisas, reportagens, eu acho importante, assim, para você já começar a ter, assim, uma certa criticidade também em relação àquilo que você lê. Você começa a perceber também, né, como uma mesma notícia é veiculada, né, de formas diferentes, dependendo do jornal que você lê. A minha primeira dica é: pense bem, porque não é uma profissão glamourizada. Uma coisa é você falar para sua família: eu vou fazer engenharia, vou fazer direito, vou fazer medicina, vou fazer arquitetura. A outra coisa é você falar: vou fazer ciências sociais. Você vai ter que segurar, e muitas vezes a própria família olha e fala: vai fazer ciências sociais? Você vai passar fome, você vai fumar um bambu de pau-brasil do tamanho do universo de maconha dentro da faculdade. Que é um monte de gente que não sabe, não vivencia o contexto de universidade pública e sai falando um monte de bobagem, como se todo mundo dentro da universidade pública só fosse fazer festinha. Muitas vezes estuda muito mais do que ele sonhou estudar a vida inteira. E para você fazer isso, você tem que ter certeza que você tem muito prazer em fazer isso. Prazer na leitura, prazer em ter uma visão de mundo mais crítica e, em especial, a despreocupação em ser popularzinho. Porque quando você vai para um debate como esse, vai lecionar em sala de aula tal, você normalmente fala, muitas vezes, o que incomoda. Quando você fala o que incomoda, muitas vezes as pessoas olham para você meio com bico. Mas isso faz parte. Você vai incomodar, você vai tirar a pessoa da zona de conforto dela. Ela está acostumada com o mundinho Sandy Júnior, ela de repente vai tomar uma porrada na cara e vai falar: opa, não pensei nisso. Uns encaram bem, outros ficam incomodados, porque pensar dói. Estudar dá trabalho. Então, cientista social, ele tem que estar preparado para trabalhar, velho. E muitas vezes para trabalhar e não ser nem muito valorizado. Mas se você realmente estudar, se dedicar bastante, etc e tal, há boas chances das portas se abrirem para você. Bruno, Bia, muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje. O que vocês contaram, com certeza, vai mostrar para muita gente que ciências sociais é uma área ótima para abrir a mente e para compartilhar muito conhecimento também. Foi show demais a conversa. Muito obrigado para você que acompanhou a gente e não esquece de compartilhar esse episódio com quem quer saber mais sobre o curso de Ciências Sociais. Semana que vem tem mais episódio novo aqui no podcast, então a gente se encontra lá, beleza? Um grande abraço e até a próxima. Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.